pessoal, boa noite. Sexta-feira e o Gazeta Esportiva está chegando e já começa falando do pai do Neymar. No fim do mês passado, veio à tona uma discussão entre o empresário e a jornalista Camila Matoso, do jornal Folha de São Paulo, quando a repórter questionava o pai do Neymar sobre uma suposta festa no hotel da seleção brasileira durante a Copa do Mundo da Rússia. Ontem, em um evento solidário na pizzaria do ex-jogador Juninho Paulista, o pai de Neymar falou com exclusividade à TV Gazeta sobre essa polêmica com a jornalista e também sobre o futuro do filho. Olha só. Neymar filho, como é que tá lá na França, iniciando mais uma temporada, já ganhou um título agora. Como é que tá a motivação do Neymar depois da Copa do Mundo? Motivação é a mesma, né? Troca o chip, mudança de ares, tira o chip da Copa, entra agora no chip do campeonato francês e os outros que vão vir pela frente, né? Mas o Neymar tá bem tranquilo, esperando a expectativa de começar logo a jogar, né? De encontrar a sua melhor forma e poder seguir em frente trabalhando. Como que ele tem lidado, vocês como família também, com tantas críticas, a história do Kaká, enfim, como é que tá o Neymar em relação a isso também? De vez em quando a gente não dá para falar, né? São tantas opiniões, né? Se você pegar, que opinião você vai escolher para poder responder ou poder aceitar, né? Rede social, né? Informação para todo lado, opiniões para todo lado. Então, se você ficar ouvindo muita coisa, você acaba não absorvendo nada, né? Então, você realmente tem que saber o que você está fazendo e é o que ele tem que fazer. Realmente saber onde ele está, de que forma ele está feliz com o trabalho dele, que é o mais importante, né? Ele está feliz, né? Então, o Neymar ele tem que dar ouvidos à sua consciência, sua própria consciência, à sua família, seus amigos e aqueles que realmente gostam dele, né? Eu acho que tem momentos de aceitar críticas, tem momentos também de absorvê-las, né, por bom sentido. Até aproveitando a sua presença aqui, para esclarecer aquele caso do áudio vazado, de uma eventual festa no hotel da seleção, como é que você tem lidado com esse áudio que vazou e toda a repercussão que esse caso do seu diálogo com a repórter da Folha de São Paulo acabou gerando? Estava com a sua mãe lá. A festa que eu fiz foi com a sua mãe. Entendi. E você que fez a festa? Com a sua mãe. Entendi. Eu não tô entendendo o motivo de você estar respondendo dessa forma. É uma pergunta como todas as outras são feitas. Eu fiz com a sua mãe. Tava sua mãe, seu pai. Entendi. Quem você quiser. Puxa vida, olha, eu vou para falar a verdade, não tive nem tempo de prestar atenção nisso, né? Você sabe que a gente entrou em semanas aí que nós tivemos muito trabalho com o Instituto Neymar Júnior, nós tivemos vários eventos e quando a gente chegou no Brasil a gente tinha que se concentrar nas coisas que a gente estava fazendo. Eu estou tranquilo quanto aquilo, e a opinião que eu posso dar para essas coisas eu tenho que achar da melhor maneira possível e de uma forma eventual, que vai ser tratado isso no futuro. Mas para mim, realmente eu não tenho uma opinião formada para falar sobre isso. Eu acho que cada um sabe o que fez. Então, eu sei o que eu falei e eu sei o porquê eu falei. Eu sei o que disse e sei por que disse. Eu acho que as pessoas também têm que ter responsabilidade, né? Cada um procura a sua, eu tenho a minha. Você se arrepende da forma que falou com ela? Puxa vida, era meu telefone. Eu não vou falar aqui juridicamente ou por lei ou por alguma coisa ou por... imagina se todo mundo que ligar para você gravar a sua conversa. É uma conversa privada. Então, imagina, eu acho que o jornalista perde credibilidade, né? Se você for conversar com alguém, sem sua autorização, alguém te grava. Ela não chegou a te avisar que estava gravando? Claro que não. Claro que não. Você não tem meu telefone. Tudo bem, os telefones as pessoas conseguem uns dos outros, é assim. Eu estou salvando o seu telefone aqui que eu vou tomar as devidas providências. Eu não te dei meu telefone, eu não conheço você, não sei quem é você. Deu para você entender? Entendi, perfeito. Você não tem esse direito de ligar para mim, entendeu? Eu tenho o direito de te ligar, você tem o direito de não atender e você tem o direito de não responder. É simples, não tem motivo para estresse. Já te respondi. Você quer que eu responda como? Não, é eu só... não fiz festa nenhuma.
Ela foi avisada que eu poderia estar gravando, entendeu? Agora, ela não tinha autorização para me gravar, mas se ela sabe dos direitos dela, eu sei dos meus. Então, as medidas serão tomadas. Imagine se isso acontecer sempre, a credibilidade, eu acho que de qualquer veículo de imprensa vai se perder, né? Se você achar que ela está certa. Mas cada um julga da forma que quiser. Eu vou julgar da minha e vou procurar fazer aquilo que eu acho do meu direito. Simples assim, mas esquece isso. No seu tempo, isso tudo se resolve. Esquece isso. Neymar pai falou aí sobre o caso com a jornalista, mas fato é, gravado, autorizado ou não, educação é o mínimo que cada ser humano tem que ter um com o outro, respeito é uma coisa que é inevitável, meu pai sempre fala. Respeito é bom e conserva os dentes. Estou aqui hoje no lugar do Celso Cardoso para comentar o Gazeta Esportiva e acho que o pai do Neymar, Garrafa, Michele, falou e não assumiu se estava errado ou não, acabou ficando meio em cima do muro, né, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Vini, bem-vindo ao Gazeta Esportiva, boa noite, Michele, boa noite você em casa acompanhando o nosso programa. E me parece que é uma atitude tão simples você reconhecer que errou, né? É tão normal, porque todos nós erramos. Quem nunca errou, não é? Ninguém da família do Neymar erra, gente. Parece que é intocável. E aí, quando ele, antes de voltar nesse assunto da jornalista, quando ele fala sobre as críticas, o Neymar é uma figura pública. É importante, sim, que ele absorva das críticas e cresça com as críticas. Claro, vai se fazer um filtro, mas é importante você observar as críticas. Isso na nossa vida, na nossa profissão. É sempre importante estarmos reciclando. Poxa, errei aqui, posso melhorar aqui. E parece que é intocável. Ninguém é perfeito, cara. Por que você vai querer admitir e insistir no erro? Fica claro ali, Vinícius, que ele fala que só vou escolher as críticas boas. O Neymar só vai ouvir as pessoas que gostam dele. Exatamente. E quem gosta dele, muitos dos que gostam dele, sem generalizar, mas muitos que estão ali estão por interesse, né? Porque não vão dizer não nunca pro Neymar. E vão alimentando um ego que necessita de alimentação. Então, esse é o grande problema. E muitas das críticas são críticas ao profissional Neymar e não pessoal. Há sim um exagero por parte da mídia, é claro que há um exagero. Como existem bons jogadores, bons jornalistas, maus jogadores, enfim, é normal, é natural isso. E você tem que filtrar quem trabalha com seriedade. E aí vem, Vini, esse episódio aí da Camila Matoso. A gente conhece o currículo dessa jornalista. A Camila é extremamente competente, uma ascensão maravilhosa. E ela é muito séria e foi muito serena, né, Vini? Ela teve a postura... Olha, eu vou falar pra você, eu não sei se eu teria. É muito difícil segurar, né, o ânimo quando o cara fala da sua mãe, do seu pai, ali numa conversa, de uma maneira tão deselegante, tão grosseira. Ela deu um exemplo. Eu estou falando aqui, com os meus 51 anos, eu estou falando que talvez não tivesse a postura de uma jovem jornalista. A Camila, perto da carreira que eu tenho, ela é uma jovem jornalista, mas não significa que ela é menos ou mais competente que eu não. Ela é muito competente. E ela teve uma postura que me faz repensar profissionalmente, porque o pai dele vai lá e ataca, né, o pessoal dela. E ela fez o que o jornalismo manda, o que o manual do jornalismo diz. Ela ligou para saber, ela não especulou, ela não ouviu falar, e ela tem sim o direito de ligar. É a liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa. E faltou a resposta. Teve a festa? Afinal de contas, porque isso aí ninguém fala, né? Teve a tal festa? O pai do Neymar deu uma festa lá na Rússia? Teve. Sua mãe estava lá, não a sua. A sua. Pera um pouquinho, você tá falando da minha... Eu não sou a Camila Matoso, a resposta que ele deu, né? É uma brincadeira de mau gosto. Então, assim, né? É uma brincadeira de mau gosto. Não, teve, então. O pior é que teve uma festa... Seria mais legal ele falar, gente, foi um mal entendido, me pegou num dia que não estava legal, vou ligar pra Camila, vai ficar tudo certo, ela continua cumprindo o trabalho dela, que a gente vai continuar do lado de cá, vida que segue. Não, eles alimentam e fomentam a polêmica. Esse é o grande problema. E outra coisa que é importante só a gente falar, Rodolfo, a gente já vai seguir. Ele falou que ouvi só algumas opiniões sobre essa questão do Neymar, Kaká e tal. Foi o mundo todo. Gerou algo... Chacota mundial. Entendeu? Essa é a realidade. Foram algumas opiniões. Foi o mundo inteiro, todo mundo fazendo o Kaká do Neymar, gente. Até a gente aqui caiu. Bom, e o evento da pizza solidária em prol da Associação Cruz Verde contou também com a presença de outras personalidades. Veja na reportagem de Jonas Campos. Noite de pizza e de solidariedade no Tatuapé. Movimento do lado de fora e de dentro da Pizzaria Paulista 10. Do ex-jogador e campeão mundial Juninho Paulista, que abriu as portas para a 6ª edição da Pizza Solidária.
organizada por ele e pelo nosso apresentador e comentarista Flávio Prado, e com presença de personalidades do meio esportivo atuando em outra área. O que é mais difícil, comentar, jogar futebol ou ter essa noite de garçom? Eu vou te falar uma coisa, eu achava que era jogar futebol, até eu servir o primeiro pedaço de pizza, porque aí a cebola vai para um lado, o queijo vai para o outro, exige uma certa coordenação que eu te confesso que eu ainda não tenho, entendeu? É bom porque os 2 pedaços que sobram eu como escondido, não preciso pagar, entendeu? Não, mas acho que é a 5ª, 6ª vez que eu participo aqui, é um prazer muito grande. Isso mostra que quem pensa que o Juninho é pequeno, vê que o homem tem 3 metros de altura, o homem é grande, o coração é grande. Tem estratégia também para servir pizza no 4-3-3, no 4-2-3-1? Não, deve ter, mas eu não sei qual que é. Eu estou entrando na retranca, 4-5-1, bem fechadinho. Fechado. Mas a galera vem, porra, eles querem jogo, quer que saia pro jogo. Meu time é 4-5-1, bem fechado, não tem problema. Tá tendo dificuldade aí equilibrar a bandeja? Como é que tá seu desempenho? Isso é uma desgraça. A gente não viu você se aventurando com a bandeja, preferiu ficar longe de garçom? Não, você que não me viu, mas eu tava ali, eu servi 3 pizzas, olha o recorde. Ó, é um negócio que realiza, é muito bom. A Cruz Verde a gente já mostrou, tivemos uma aposta no Mesa Redonda, mas é muito legal. Precisam de muita coisa e as pessoas se dispõem a ajudar, se divertem, todo mundo colabora, é muito legal. Aliás, a Gazeta é uma colaboradora impressionante, justificando essa condição de fundação, né? Uma coisa tão querida da gente. É o mínimo que a gente pode fazer, é abrir a casa, abrir nossos corações e receber essa Cruz Verde, que é uma instituição que faz tanto por tantas pessoas. Então é muito prazeroso receber o carinho de todos. Garçons inusitados em uma noite com toda a renda revertida para a Cruz Verde, entidade filantrópica que atende crianças e adultos com paralisia cerebral grave. O ganho, ele praticamente a gente não consegue mensurar, porque ele tem um crescimento muito maior do que a gente possa imaginar. São muitas sementes que estão sendo plantadas hoje e com certeza todas elas vão germinar em coisas boas para o hospital. Pois é, minha gente, a produção não pode parar. Dá-lhe pizza no forno e que um evento como esse sirva de exemplo para que a chama da solidariedade se mantenha sempre acesa. Isso, Vini, é um belo exemplo. Parabéns ao Oswaldo Giroto, grande Oswaldão, hein? Muitas histórias. Oswaldo Giroto, para quem não sabe, é o pai do Juninho Paulista, né? E ele já tem essa pizzaria há muito tempo e essa iniciativa, ela foi abraçada por todo o pessoal do esporte. Parabéns ao Flávio, enfim, a TV Gazeta que está sempre divulgando. E isso é o futebol, na essência. Esse é o futebol. Muito legal. Né? Isso é muito legal. Parabéns aí a todos os envolvidos. Né? E reunir craques como Caio Ribeiro, Miller, o próprio Flávio Prado, que é uma referência do jornalismo, é legal demais, em prol dos outros, que a Cruz Verde traz esse trabalho muito bacana, é sensacional. Parabéns. E o Estevão Soares fazendo pizza também na retranca. Estevão, solta o time, o Estevão retranqueiro. Solta o time, Estevão. Um abraço, Estevão. Grande, gente boa demais. Muito legal. Tô aqui, vou fazer 18 anos de Gazeta Esportiva e há 18 anos pelo menos tem isso daí. Já chegou à maioridade, já. Muito leve, vai fazer maioridade. Então, muito legal. Parabéns para vocês. Que trabalho bacana. O assunto agora é a Libertadores da América. Ontem em Assunção, o Palmeiras conseguiu um excelente resultado, bateu o Cerro Porteño 2-0. O espírito de Libertadores possivelmente também estava impregnado com o Roger no trabalho, porque o Palmeiras venceu três jogos fora de casa, se não me engano. Então, não é porque ganhou este jogo que é um espírito diferente, mas sim, a gente notou que a equipe estava bem organizada, dentro daquilo que a gente pôde trabalhar esses 7, 8 dias, e com um espírito muito forte. É um espírito que é identidade do Palmeiras. E a identidade também do seu treinador, que hoje sou eu. É uma identidade um pouco gaúcha, e nós jogamos assim, aqui ali do lado, aí no Rio Grande do Sul. Então a gente vai tentar ter um espírito guerreiro, mas com qualidade. Hoje, o Borja é isso, a gente sabe. E a equipe tem que trabalhar para o Borja da maneira que trabalhou, principalmente no segundo tempo. E ele tem que fazer, não apenas os gols que fez, mas aquela saída para as laterais para poder confundir o adversário, porque ele é bom nesse tipo de jogada. E dependendo das características do time adversário e do jeito que nós vamos jogar, a gente vai colocar um 9 ali que nos vai
nos ajudará a vencer os jogos. Excelente vitória, né, Garrafa? É um resultado que o Palmeiras encaminhou a classificação. Só uma hecatombe, como diria Celso Cardoso. Acho que nem isso. Acho que nem tira isso. A classificação do Palmeiras. Uma atuação coletivamente muito interessante, né? Parece que o Felipão, é muito cedo para falar, mas tá dando uma cara de Felipão, né? Um time forte defensivamente e letal no ataque. Tanto é que o primeiro tempo foi muito ruim em ambas as partes, mas no segundo tempo o Palmeiras deslanchou, fez 2 gols com o Borja, que parece que só joga na Libertadores, foi rei lá das Américas quando jogou no Atlético Nacional, fez os 2 gols, e o Palmeiras não sofre gol há 4 partidas. Desde que o Roger saiu, o Palmeiras não sofre gol, foi aí treinado pelo Wesley Carvalho uma partida, uma pelo Paulo Turra e 2 pelo Felipão, ainda não sofreu gol desde a saída do Roger e está fazendo lá na frente. Ontem o Felipe Melo fez uma partida muito boa, o Moisés, e o Dudu voltou a jogar bola. Não sei se é o efeito Felipão ou se o Dudu botou a cabeça no lugar e vai voltar a jogar aquilo que todo mundo sabe que ele pode jogar, né? Faz sentido, Vini, quando você fala que é pouco tempo o Filipão chegou para ter o dedo dele, mas tem sim um pouco do Filipão. Né? Já o Paulo Turra já vinha comandando a equipe em outros treinamentos e até em jogos. O Filipão fez a estreia no final de semana e hoje já foi para o jogo. Então tem sim o espírito Filipão, a forma de jogar, aquele time que trabalha muito a bola longa, já perdeu um pouco mais a qualidade. Você pode ou não gostar, mas é a característica do Filipão. O que chamou a atenção, e no meu entendimento o aspecto positivo, é que o Filipão, todo mundo sabe que ele quer um cara de referência. E muita gente apostava no Daverson em função do jogo com o Paulo Turra, quando ele comandou o primeiro jogo, escalou o Daverson. Né? E aí é óbvio que o Borja é muito mais bola. O Daverson é muito mais bola que o Daverson. Eu acho que ele vai testar todos. Só que o Borja é um cara que joga pelos lados do campo também. Como ele falou na coletiva, né? Mas o Filipão gosta desse cara e o Filipão está tentando aproveitar o Borja, que tem muito mais qualidade que o Daverson, e vai transformar talvez aí, acreditem vocês, o Borja num Oséias. O primeiro tempo foi sofrível, horroroso. Olha, foi desesperador. Tinha palmeirense no grupo falando, olha, é melhor não classificar, porque acho que não passa nem pelo Corinthians. Mas aí no segundo tempo, o Palmeiras faz um gol logo de início, e aí o Palmeiras se encontra, joga uma partida absolutamente tranquila, traz um resultado que é impossível, no meu entendimento, é impossível que o Palmeiras perca essa classificação. O Palmeiras já está nas quartas de final. E lembrando, passando o Palmeiras, enfrenta ou Colo-Colo ou Corinthians, né? Então podemos aí ter um reencontro de Palmeiras e Corinthians, assim como em 99, quando o Palmeiras foi campeão. É o que a gente dizia aqui durante a semana, esse Corinthians e Palmeiras. Palmeiras já chegou. Agora, o Corinthians tem uma missão difícil, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians. Será que o Corinthians vai conseguir? Aliás, difícil. A gente fez a galeria lá no site gazetesportiva.com que o Corinthians não consegue desde 2000 reverter um placar desfavorável no primeiro jogo, né? Então, vamos ver. Bom, a enquete dessa sexta-feira tem a ver com o restante da temporada palmeirense. Garrafa, sabendo que jamais nenhuma equipe brasileira conseguiu ganhar os 3 principais campeonatos do ano, surgiu a seguinte dúvida, Vini Rodrigues. Se você tivesse que priorizar algum campeonato, aliás, se você não, o Palmeiras tivesse que priorizar algum campeonato, qual ele deveria apostar? No Brasileirão, na Copa do Brasil ou na Libertadores? E aí? Isso é muito fácil, né? A torcida do Palmeiras está de olho no Mundial, está de olho na Libertadores. O torcedor quer a Libertadores. O próprio Gagliotti falou isso no ano passado. É o sonho do Palmeiras. E aí os jogadores vêm com aquele discurso, vamos jogar todas da mesma forma, mas não existe, né? E aí a gente cai na discussão da semana passada. Está na hora de Libertadores, do jeito que está o calendário, recua a Libertadores, recua a Copa do Brasil, termina no primeiro semestre e aí segue o Brasileirão valorizado. Porque estão desvalorizando o brasileiro. O Corinthians, daqui a pouco vem reportagem do Corinthians, o Corinthians vai com a equipe mista contra a Chapecoense, priorizando a Copa do Brasil, estão estragando o pior campeonato. Então a prioridade é a Libertadores. Eu acho que a prioridade é a Libertadores. Eu acho que os times que disputam a Libertadores têm como principal objetivo da temporada a Taça Libertadores. É um torneio maior hoje em dia, não há como negar. E aí, Rodolfo, segundo, você como palmeirense, nosso diretor, você quer 50 milhões, que é a Libertadores, ou quer o quê? Copa do Brasil e Libertadores. Olha o palmeirense Olha falando só, aqui, tá vendo? E beliscar um brasileirinho aí, 3 tá bom. Tá, 3 você tá quer bom. tudo, né? O assunto agora é o Corinthians. Cadê o hino do Corinthians? Ei, Domingão vai pra Santa Catarina enfrentar Chapecoense. Hoje teve apresentação de mais um reforço para sequência aí da temporada. Nosso contato é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no CT Joaquim Grave e tem as informações do Timão. Boa noite, Gavini. Salve o Corinthians. Boa noite, Michele. Grande abraço para você, grande abraço ao Garrafa, ao Vinícius, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Já está de noite, já está bem frio por aqui, mas o dia foi bastante agitado aqui no CT
Joaquim Grava. Tudo começou com a apresentação de um novo patrocinador. O Corinthians fechou com a multinacional japonesa Konami, que vai estampar na camisa corintiana a marca do PES 2018, jogo de videogame de futebol que vai estar então na barra da camisa corintiana. O acordo com a empresa japonesa já começou há alguns anos, primeiro como licenciamento para poder ter o Corinthians dentro do jogo, depois virou exclusividade e agora virou patrocínio. O diretor de marketing do Corinthians, Luiz Paulo Rosenberg, falou sobre o acerto com a Konami. Nós estamos anunciando duas parcerias com uma mesma empresa. Uma parceria na área de camisa, de patrocínio de uniforme. Pegamos uma propriedade pouco usada, que é a barra da camisa, e encontramos uma solução visual extremamente atraente. Nós estamos ali chamando a atenção para que os meninos, os jovens, possam se valer da imagem do Corinthians, jogar futebol num e-game com um requinte tecnológico importante. Foi uma negociação muito generosa do lado da Konami. É o que eu digo, cobramos preço de Tóquio. É o metro quadrado mais caro que tem na nossa camisa e não podemos divulgar o número por questão de confidencialidade. Mais caro, como de Tóquio, como disse o Rosenberg, mas ainda o valor arrecadado pela camisa corintiana no ano de 2018 está muito abaixo daquele que era o planejado. Ao todo, 22 milhões de reais já foram arrecadados em 2018 com os patrocínios na camisa do Corinthians. Só que o orçamento inicial previa 63 milhões, ou seja, por enquanto apenas 1/3 do valor planejado foi arrecadado pela equipe, pelo clube do Corinthians. Agora, apesar desse problema aí financeiro, né, porque não ganhou todo o dinheiro que imaginava, o Corinthians segue contratando reforços, ou aos poucos repondo as perdas que o Corinthians teve nesse ano. Foi apresentado hoje o atacante paraguaio Sérgio Dias, de 20 anos. Ele é considerado a joia do futebol paraguaio, comparado pela imprensa do país ao argentino Kun Agüero. O jogador começou a carreira no Cerro Porteño do Paraguai, chegou inclusive a enfrentar o Corinthians na Libertadores de 2016, fez um gol contra o Corinthians, inclusive, e depois foi negociado com o Real Madrid, onde jogou no time B, não chegou a ter oportunidades na equipe principal. Ele chega por empréstimo ao Corinthians, vamos ver o que ele disse na entrevista coletiva. Ele falou que foi fundamental a presença do Romero por aqui, do compatriota dele, para que ele pudesse aceitar o contrato com o Corinthians. Que me motivou a venir aqui a Corinthians, que estava aqui Ángel Romero, que fuimos compañeros, no, si bien no jugamos juntos, pero sí entrenamos juntos. Con su hermano sí me tocó jugar. Ángel vino mucho antes, pero como te dije, eso fue una de las opciones que yo decidí venir aquí a Corinthians, también porque creo yo que particularmente para mí es el más grande de Brasil y por eso no dudé en venir aquí. O Sérgio Dias não joga desde novembro de 2017, quando ele sofreu uma grave lesão de joelho, teve rompimento dos ligamentos e teve que passar por uma cirurgia, mas já está na fase final de recuperação. Desde que ele chegou aqui ao Corinthians, está sendo tratado pelo departamento médico, pelo departamento de fisioterapia, e a expectativa é que ele possa estar pronto para defender o Corinthians, para servir ao técnico Osmar Loss em 2 semanas. Agora, sobre o time que vai enfrentar a Chapecoense nesse final de semana, no domingo, pouquíssimas novidades, pouquíssimas pistas, vamos dizer assim, a respeito da equipe que vai jogar. Os titulares que enfrentaram a equipe do Colo-Colo na quarta-feira, que perderam para o Colo-Colo por 1-0 na quarta-feira, apenas o Cássio e o Gabriel ficaram o tempo todo no gramado, fizeram o treinamento. O Cássio, goleiro, o Gabriel, que foi expulso, jogou bem menos que os outros. Todos os outros titulares ficaram na academia fazendo o trabalho de recuperação, regenerativo. Até que o Osmar Loss montou um time aqui com reservas, mas não dá para saber se vai ser um time inteiro reserva ou se só alguns titulares vão ser poupados. O fato é que alguns jogadores devem ser sim poupados. A única certeza que a gente pode ter é que o Léo Santos vai jogar, o zagueiro, já que o Pedro Henrique está suspenso. E foi com ele que a gente conversou. Devo ter a oportunidade na minha posição de zagueiro, né? Até porque o Pedro Henrique tomou o 3º amarelo.
mas ainda não sabe. Ele fez alguns testes hoje, o pessoal que jogou quarta está em processo de recuperação, mas acho que eu devo ter a minha oportunidade na minha posição mesmo. Como muitas vezes o professor já disse, eu tenho qualidade, ele confia em mim e eu consigo jogar tanto no zagueiro como de volante ali, eu sempre vou ter uma boa resposta, né? Então, onde tiver oportunidade, eu vou sempre aproveitar. A definição sobre o time que vai enfrentar a Chapecoense certamente vai acontecer neste sábado, quando o Corinthians treina com os portões fechados aqui no CT Joaquim Grava. Depois do treino, o Corinthians viaja para Chapecó, quer dizer, vai se mudar por alguns dias para Chapecó, porque enfrenta a Chapecoense no domingo pelo Campeonato Brasileiro e depois na quarta-feira joga contra o mesmo adversário, só que pela Copa do Brasil. Pois é, essas foram as notícias do Corinthians, aqui direto do CT Joaquim Grava, dia agitado, com patrocinador novo, jogador novo e as informações sobre o time. Michele. Obrigada, Fernando Gavini. Se agasalha, viu? Protege o peito, tá muito frio, tá muito vento aqui em São Paulo. Beijo pra você. Fala, Mãe de Garrafa. 3 filhos é normal, tá certo. Eu sempre falo isso pra você também, Garrafa. Cuida da voz, cuidado, tá certo, Queria falar do paraguaio, o Sérgio Dias, que está chegando aí. Ele era do Real Madrid, disputou a última temporada pelo Lugo, que é uma equipe pequena da Série B do Campeonato Espanhol. Jogou 10 jogos, não fez nenhum gol. É um jogador que vem como uma incógnita, né, Garrafa? Porque ele é um cara que joga pelas pontas, é uma grande esperança, tem 20 anos, pode virar aí o Sérgio Dias, mas não é aquele cara que chega para jogar. É uma incógnita, assim como os outros reforços que o Corinthians trouxe até agora. É o perfil do Corinthians. O Corinthians está apostando em revelações, em jogadores promissores. E aí baratos, vê o que vai né? dar. Porque não tem dinheiro. E aí você tem que tirar o chapéu, porque o Paulinho chegou numa condição dessa forma, outros jogadores... O Ralf mesmo? Quem era o Ralf antes do Corinthians? Então, acho que a gente tem que respeitar. Para esse ano é difícil que o Corinthians consiga montar um time forte e vai se segurando aí, em termos de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E é aquilo que a gente dizia, tá aí, o Gavini confirmou, o primeiro jogo contra a Chape vai com uma equipe reserva, é natural. Você tem um mata-mata aí importante, Copa do Brasil, aí o Corinthians pode chegar a uma semifinal, vai ter que priorizar. Então aí o Campeonato Brasileiro fica deixado de lado. E sobre o patrocinador... A crítica não é minha, é a própria diretoria do Corinthians que está afirmando. A estimativa era de 63 milhões. Vendeu 23 milhões, ou seja, a coisa não está boa por lá. Mas é melhor pegar 23 do que ficar sem nada, claro. Né? Bom, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, o Vasco venceu a LDU 1-0, mas foi eliminado da competição. A missão do Vasco de reverter o placar de 3-1 sofrido para a LDU no primeiro jogo não era nada fácil. O gol de Thiago Galhardo, já aos 40 do segundo tempo, deu a vitória ao time carioca, mas não a classificação às oitavas da Copa Sul-Americana. Na sequência do torneio, a LDU enfrenta o Deportivo Cali. Nós tivemos 70% de posse de bola, tivemos 36 chutes a gol, sendo que 10 deles no gol, ou pelo menos na direção do gol, eles conseguindo tirar essas bolas. Fizemos um gol. Poderíamos com certeza ter ganho de 3 ou de 4. Eles tiveram 4 chutes a gol com uma bola na trave só. Então eu vejo uma equipe realmente assim, que não tem milindre, que briga, se tiver que xingar, vai xingar, mas eles continuam amigos. E meu amigo, pegar essa experiência, como nós falamos aqui na corrente, nós vimos claramente que a gente tinha todas as condições de nos classificarmos. Nesse jogo poderíamos ter feito 2, 3, 4-0, que seria pouco, porque pelo que a equipe criou, pelo potencial dessa equipe, eu acredito que eles estão muito motivados dentro do brasileiro e a gente vai fazer um grande brasileiro. Hora da gente seguir para o futebol europeu. Além de se reforçar como o melhor jogador do mundo para a próxima temporada, a Juventus também está se preocupando em fortalecer a defesa da equipe. Bonucci está de volta ao clube e foi apresentado nesta sexta-feira. O bom filho a casa torna. Depois de jogar uma temporada pelo Milan, o zagueiro Leonardo Bonucci voltou à Juventus e já foi apresentado. Quando ho scelto di andare via dalla Juventus è perché le mie emozioni mi hanno portato a prendere. Quando eu decidi sair da Juventus foi porque as minhas emoções me levaram a essa decisão. Mais tarde, cheguei à conclusão de que não foi a escolha certa. Hoje tenho a sorte de agradecer ao presidente da Juventus e aos diretores, ao meu agente e ao Milan, porque voltei ao lugar onde me sinto em casa. Al mio agente e al Milan di ritornare in quella che oggi sento ancora a casa. Bonucci jogou na Vecchia Signora de 2010 a 2017.
Na temporada passada, defendeu as cores do Milan e, inclusive, marcou um gol na vitória rossoneira por 3-1 diante do time de Turim. Alguns torcedores da Juventus, na época, não gostaram nada da comemoração exacerbada do atleta. Sono un difensore, mi capita poche volte di fare gol. In quel momento ho esultato. Eu sou um jogador defensivo, eu não costumo fazer gols. Naquela ocasião, marquei contra a Juventus e comemorei. Eu sempre critiquei esses jogadores que não comemoram gol, porque nesse momento você está jogando pelo time e como profissional deve celebrar. De qualquer forma, eu espero proporcionar para os torcedores da Juventus muitos momentos bons. Spero di regalare ai tifosi, dopo l'amarezza dell'esultanza, tante altre esultanze però di gioia. O zagueiro vai vestir a camisa 19 e chegou ao clube depois de uma transação que envolveu a transferência de Higuaín e Caldara para o Milan. O assunto agora é a seleção brasileira de vôlei feminino, que no domingo enfrenta os Estados Unidos em jogo que serve como preparação para o Mundial que acontece no Japão entre os dias 29 de setembro e 30 de outubro. O repórter Jonas Campos foi conferir a preparação das meninas. As veteranas campeãs olímpicas estão de volta à seleção brasileira. Fegaray, Natália, Thaísa e a mamãe Dani Lins, que teve a filha Lara recentemente. Foi mais uma realização na minha vida, ser mãe, né? Mas não deixando de lado o profissionalismo e querer voltar. Então eu estou muito feliz de ter conseguido voltar, forma física, estou ganhando ritmo com as meninas. Então, mas estou muito feliz, acho que é o meu trabalho, é o que eu amo fazer, né? Como eu falei, é como se fosse a primeira vez. Depois de passar tudo que eu passei, você imaginar que talvez não pudesse voltar, então tá aqui é uma vitória. A primeira delas é voltar às quadras, a segunda maior vitória é estar aqui novamente, né? Então tem felicidade maior, com certeza. Eu estou muito feliz, muito motivada, né? Eu sinto assim que eu recarreguei as energias nesse tempo de descanso e estou assim bem feliz, bem motivada. Essas são as palavras. E realmente, com tão pouco tempo, é um grande desafio eu estar bem fisicamente, estar bem tecnicamente novamente. Estou correndo atrás da máquina, né? Mas a verdade é que tem muito a ganhar ainda, porque essa é a segunda semana de trabalho. Jogadoras experientes que se juntam ao grupo em um momento importante de preparação e foco total na busca por um título inédito para a seleção brasileira feminina de vôlei, o Mundial, que será disputado a partir do dia 29 de setembro, lá no Japão. Acho que a gente tem chance. Então a gente tem que se agarrar em todas as forças e energias que a gente possui. Essa dor que realmente incomoda, né? O fato de um campeonato que a gente nunca ganhou. E nós temos essa nova oportunidade de buscar esse título, já nos dá um alento. É uma nova oportunidade e a gente tem que se agarrar nela para tentar trazer esse título para o Brasil que tanto incomoda, né? E que a gente gostaria de trazer e dizer, pô, somos campeões mundiais. Quem sabe dessa vez? A gente está há anos aí batendo na trave. Não é fácil, é difícil, porque todo mundo se preparou o ano todo para esse campeonato. Mas a gente está aí com um grupo jovem, um grupo todo reformulado, né? Mas com muita vontade de jogar, muita vontade de ganhar. Então isso é importante, né? A gente está num grupo assim com um objetivo só, todo mundo determinado por uma coisa só. E eu espero que venha. A gente quer muito, né? Todo mundo quer muito. Que venha um Mundial, mas antes dele, a equipe faz o primeiro de 4 amistosos contra os Estados Unidos. E no início do próximo mês, disputa o Montreux Volley Masters, na Suíça. Hora de conferir a 18ª rodada do Brasileirão. 2 partidas acontecem amanhã. Põe a arte, Rodolfo II. O Ceará recebe o Atlético Paranaense às 4 horas no estádio Presidente Vargas e às 7 da noite o Bahia enfrenta o América Mineiro na Arena Fonte Nova. Domingo, 11 horas, o Atlético Mineiro joga com o Santos na Arena Independência. No mesmo horário, o Paraná recebe o Botafogo. 4 da tarde tem Chapecoense e Corinthians em Santa Catarina, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, Sport e São Paulo na Ilha do Retiro. 7 da noite, na Arena do Verdão, Allianz Parque, Palmeiras e Vasco. Também 7 horas, o Grêmio enfrenta o Vitória. A rodada vai ser encerrada na segunda-feira com Fluminense Internacional às 8 da noite no Maracanã. Vem cá.
não dá tempo, não posso virar para lá, né? Porque não pode ainda usar essa câmera. Já posso agora virar. Sabe o que eu quero falar? Eu quero que você chegue a mais, porque tudo sobre a 18ª rodada do Brasileirão você confere no Mesa Redonda, domingão, a partir das 9 da noite. O programa vai estar excelente. Destaque especial para o duelo entre Palmeiras e Vasco, que jogam no Allianz Parque, 7 da noite. E o nosso tradicional time aí de debates. Teremos a presença em nossos estúdios do técnico Nelsinho Batista, que atualmente está sem clube, mas você sabe, né? Sentou na cadeira do Mesa Redonda, sai empregado. Imperdível, domingão, vem falar de futebol com a gente, Mesa Redonda Futebol Debate. E 15º colocado no Brasileirão, com 18 pontos e apenas 4 vitórias em 17 jogos, o Santos tem uma missão complicada contra o Atlético Mineiro, domingo em BH. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Rei Pelé, acompanhando a sexta-feira do Peixe. Confira. Eduardo Sachi está recuperado de lesão. O departamento médico está finalmente vazio. O técnico Cuca vai ganhando mais opções no elenco. Na zaga, Lucas Veríssimo, pelo visto, deve ficar no Peixe, depois de várias negociações frustradas com times europeus. Um jogador que nós não podemos perder de forma alguma. Se a gente deixou o David Brasil, era para uma outra situação. Agora, a do Lucas, ela é e pode ser muito boa para o clube, mas não pode ser agora. Final do ano é outra situação, hoje a gente precisa muito dele. Os jogadores titulares não vieram para o gramado, tudo por conta do cansaço devido à maratona de jogos fora de casa. E a sequência continua em Minas Gerais. No fim de semana tem o Atlético Mineiro e no meio de semana o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O técnico Cuca revelou que não imaginava que teria tantas dificuldades nesta sequência de trabalho. O momento ele é muito difícil em todos os sentidos, mas a gente está buscando dentro das opções que a gente tem o melhor. Estou conhecendo eles nos treinos e nos jogos. Se você pegar agora, nós vamos jogar com o Atlético lá. O Atlético jogou em casa com o Internacional, descansou, não viajou. Nós viajamos para o Ceará, viajamos do Ceará para cá, vamos viajar daqui para Minas e tivemos um jogo competitivo no meio dessa semana, coisa que o adversário não teve. Na lateral esquerda, Dodô retorna ao time na vaga de Jean Mota. No ataque, quem sabe a volta de Gabriel. Cuca e o jogador tiveram uma longa conversa após o treino. E o técnico fez uma revelação. Nem era para eu falar isso, mas que ele tem proposta aí de Valência, tem proposta do mundo árabe e não quer ir. Isso era um tema que eu estava falando com ele lá dentro. Ele não quer ir. Porque ele não acha justo ele sair e deixar os companheiros num momento desse como estão. Por falar na conversa, o técnico investiu na resenha com os principais jogadores e líderes do elenco. Eu converso, eu moro aí, então é natural que eu converse. Hoje eu pus no vídeo muitas situações para alguns outros jogadores que não cabe aqui agora. Aqui dentro conversando também com quem jogou, com quem vai jogar, os que não estão jogando, que a gente vai utilizar também. Nós estamos em 3 frentes e vamos indo. O melhor treino que a gente tem no momento é a conversa. Não tem outra forma de acertar o Santos a não ser na conversa. É isso que o Cuca está fazendo e, de certa forma, começa a surtir efeito. O time já saiu da zona de rebaixamento. É o mesmo efeito do Felipão no Palmeiras, basicamente, né? Ganhou o vestiário, ganhou a confiança dos jogadores, o resultado tende a surgir, mas vamos esperar para ver o que vai rolar. Gazeta Esportiva volta. Um beijo pro Marcão que está assistindo a gente, para toda a galera que escreve pra gente aí nas redes sociais, que curte o nosso trabalho. E a gente volta falando do líder São Paulo, que segue se preparando para enfrentar o Sport domingo no Recife. Osmar Garrafa tem as informações do Tricolor. Difícil não é chegar na liderança. O difícil é permanecer no topo da tabela até o final da competição para bater campeão brasileiro. E é nesse espírito que o São Paulo vem trabalhando desde que assumiu a ponta do campeonato. Além do ditado, o Tricolor sabe que a concorrência é grande e a distância para os rivais muito pequena. O Flamengo, que é o vice-líder, tem apenas 1 ponto a menos que o time do técnico Diego Aguirre. E o Inter de Porto Alegre, que ocupa a 3ª colocação, vem crescendo na competição e está apenas a 3 pontos da liderança. Ou seja, a ordem por aqui é não relaxar. E isso é o que observamos no trabalho dessa sexta-feira.
O próximo obstáculo a ser superado é o Sport domingo à noite no Recife. E com as voltas de Jusilei, que estava contundido, e Anderson Martins, que retorna de suspensão, o tricolor praticamente contará com força máxima. O time para o próximo domingo ainda não está confirmado oficialmente pelo técnico Diego Aguirre. Everton Felipe, mesmo que fique com sua documentação regularizada na CBF, dificilmente deverá ir para o jogo. A dúvida está no meio-campo, entre Lisiero ou Jusilei. Sidão no gol, Bruno Pérez pela lateral direita, Anderson Martins e Arboleda na zaga e Reinaldo pela lateral esquerda. No meio-campo, o Hudson, Lisiero ou Jusilei, mais Nenê. No ataque, Rojas, Diego Souza e Everton. Técnico, Diego Aguirre. Pois é, encaixou o time do São Paulo com a Aguirre, ninguém dava nada pelo tricolor, assim como no ano passado ninguém dava nada pro Corinthians do Carille, que acabou campeão. Fato é, o São Paulo tá jogando muita bola, já passou o Flamengo, pega o Sport embalado, acredito que deve ganhar mais uma vez. O Rojas, que entrou no time, entrou muito bem. O Everton, do outro lado, também são duas válvulas de escape do time do Aguirre. O Nenê é um meio-campista que articula muito bem as jogadas. E o Diego Souza não está fazendo os gols, mas tem ali sua função, sua participação tática. E esse Everton Felipe chega para somar, não, muito provavelmente, como o Garrafa aqui, que estava lá no CT, apurou, não deve estrear ainda, tem condições, mas também vem para agregar num elenco que está cada vez mais se mostrando forte e com potencial para brigar pelo título. Garrafa. Vini, hoje pela manhã lá, o que a gente sentiu é que mesmo que a documentação ficasse pronta, por uma conduta, uma postura natural do Aguirre, o jogador espere uma oportunidade para estrear, ou pelo menos para ser relacionado. Nada a ver o fato dele estar vindo do Sport Recife, não houve nenhum acordo de cavalheiros. E o que a gente dizia na reportagem, né? O São Paulo chegou, assumiu a liderança, e a partir daí, o São Paulo é o time a ser batido. Então vamos ver como é que o São Paulo vai se comportar. O campeonato é longo, estamos chegando na metade da competição. Tem muita água para passar por debaixo da ponte. O São Paulo, no meu entendimento, tem essa vantagem, né? Essa vantagem do fato de estar focado e priorizar o Campeonato Brasileiro. A Copa Sul-Americana, o São Paulo acabou estreando aí nessa fase com derrota para o Colón. E acho que se eu sou São Paulo mesmo, é focar no Campeonato Brasileiro. Até prioriza o brasileiro e joga com os reservas na Sul-Americana. Diferentemente dos rivais que têm outras prioridades. Mais ou menos como aconteceu com o Corinthians no ano passado. E só para fechar, aproveitando, você já mandou o seu alô aqui, hoje um alô mais do que especial, o alô vai para o Osmar Garrafa, o original. Como assim? O paizão hoje, completando 80 anos, vai sair daqui para estar com toda a família hoje, ao lado do verdadeiro Osmar Garrafa. Um beijão aí, pai. Parabéns aí, senhor Garrafa pai. Muitos anos de vida, muita saúde. Abraço pro Garrafão, pai. Tá bem? Tá em casa? Tá em casa. Lá deu susto toda na a família gente. Junto. É verdade, mas... Cododói, agora tá bom, tá em casa. Beijo, viu, seu Garrafa? Eu amo seu filho e amo o Cione, então. Bom, vamos falar do Palmeiras de novo, né? Voltou aos treinos nessa tarde, já visando o confronto contra o Vasco. Para esse duelo, o Felipão deve utilizar um time misto. Acompanhe com Alexandre Silvestre. A conversa de hoje aqui na academia é a seguinte: até que ponto tivemos o dedo do técnico, o efeito Felipão, o efeito Scolari influenciando na grande vitória do Palmeiras ontem, fora de casa, jogo de ida das oitavas da Libertadores, 2-0 em cima do Cerro Porteño, lá no Paraguai, com 2 gols do centroavante Borja. Palmeiras pode até perder por 1 de diferença na volta, dia 30 de agosto, que avança para as quartas de final da Libertadores, tendo a chance até de cruzar com o Corinthians na próxima fase de mata-mata da Liberta. Domingo é Campeonato Brasileiro e como o Felipão prioriza as Copas, a Libertadores e a Copa do Brasil, teremos provavelmente uma equipe mista ou até mesmo reserva domingo à noite no Allianz Parque, Campeonato Brasileiro, jogo diante do Vasco da Gama. Será o reencontro do Scolari com a torcida alviverde nesta terceira passagem do Big Phil aqui pelo Palestra Itália, a primeira vez do Felipão como técnico do Palmeiras, trabalhando na nova arena, na casa nova do Palmeiras, no Allianz Parque. Depois do jogo com o Vasco, aí sim é pensamento na Copa do Brasil, com o time força máxima, com aquilo que o Palmeiras tem de melhor no entendimento do Scolari, para o jogo decisivo de quinta-feira, porém no Pacaembu, na ida na Fonte Nova, 0-0. O Palmeiras precisa de uma vitória sobre o Bahia para sobreviver
na Copa do Brasil. Domingo, Campeonato Brasileiro Vasco, quinta-feira, Bahia, Copa do Brasil. E para domingo, Daverson talvez comece jogando porque está expulso, suspenso na Copa do Brasil. Não haveria motivo para ele ser poupado, até porque não é titular nesse jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E oportunidade que deve pintar também para o zagueiro paraguaio recém-chegado, o Gomes, que veio do Milan por 1 ano de empréstimo ao Palmeiras. Bom final de semana, pessoal. Valeu, Silvestre. Bom, gente, vamos ver qual o resultado da nossa enquete do site gazetesportiva.com. No começo do programa, a gente lançou a seguinte questão. Se tivesse que priorizar algum campeonato, o Palmeiras deveria apostar no Brasileirão, na Copa do Brasil ou na Libertadores? E deu a maioria dos votos para Libertadores. Impressionantes, 82% dos votos. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Na sexta-feira, essa é novíssima. Sexta-feira é dia da pizza. Bom, beijo pra dona Márcia. Beijo. Sextou, hein? Sextou, Brasil. Sextou. Papai, beijo segura. Rafael, segura papai a criança, Sérgio. papai. Beijo pro seu Garrafa. Vamos encerrar homenageando o cantor e produtor Isaac Reis. Você conhece? Grande Isaac Reis. Ele completa 76 anos. Quem é? Completaria, ele morreu, meu Deus. Infelizmente já não está mais conosco. Coitado. Põe a música dele aí, gente. Beijo. Tchau. Até domingo no mês, hein? Tchau.